Fala pessoal, estamos iniciando hoje o nosso segundo episódio do Papo de Futuro, um podcast onde a gente aborda 3 assuntos específicos sobre empreendedorismo, educação e juventude. E o nosso convidado de hoje é um cara muito especial, que eu gosto muito, que eu tenho como referência, mesmo sendo de um nicho separado, mas eu tenho como referência porque ele é um baita empreendedor, tá? Antes de eu apresentar, eu queria agradecer o nosso grande parceiro e patrocinador, a Conduta Filmes, que cede para nós esse espaço aqui maravilhoso, muito aconchegante e que às vezes eu me sinto em casa. E eu pego todas as balinhas ali, eu vou parar com isso. Mas, se você que quer fazer um podcast, ter um espaço para você gravar suas aulas, o seu curso, aqui é o lugar, tá bom? Vou deixar o contato deles na descrição, você pode acessar e cotar um orçamento com eles, tá bom? Pessoal, agora, deixa eu apresentar para vocês um pouquinho do nosso convidado, Bruno Malvese. Obrigado por ter você aqui, cara. É uma honra. Bruno, antes de eu compartilhar um pouquinho do teu currículo, eu queria que você se apresentasse pro pessoal, porque aí depois nós vamos destrinchando, vamos comentando alguma coisa, tá? Mas se apresenta pro pessoal. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, Paulo. Para mim é muito importante estar próximo de pessoas como você, que fazem a diferença no mundo da educação, que dão oportunidades para jovens, que muitas vezes estão perdidos e que precisam de uma orientação. O seu trabalho é muito bacana, eu também acompanho, sou fã e para mim é uma grande honra estar aqui. Obrigado. Bom, eu sou advogado, sou formado em Direito na USP, eu tenho 4 pós-graduações e a educação para mim é verdadeiramente importante, porque a educação mudou a minha vida, mudou a trajetória da minha vida. Eu tive uma carreira bastante acelerada como advogado em São Paulo, passei 10 anos em São Paulo. E em 2016, meu pai tem, né, ainda é óbvio, uma empresa do mercado imobiliário, que era uma loteadora pequena e enfrentava grandes dificuldades financeiras naquele momento, porque era a pior crise do mercado imobiliário da história do Brasil, 2016. Perfeito. E eu já tinha uma intenção de voltar para Rio Preto, porque eu sou nascido e criado aqui, sempre gostei muito da nossa cidade. E ele me deu a oportunidade de voltar. Eu falei, puxa vida, se eu não fizer isso agora, talvez eu nunca mais consiga retornar para a nossa cidade. E eu aceitei o grande desafio, na verdade, que era basicamente o seguinte, você volta agora ou você só vai pegar caco se você pegar alguma coisa. Então, eu encarei a ideia de basicamente abandonar minha carreira para conseguir estar próximo da minha família no momento que era muito complexo. E juro que eu não me arrependi. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E a vida é assim, né? Feita de escolhas difíceis. E a gente só sabe se acertou depois de bastante tempo. Então, a partir disso, eu fiz toda a reestruturação jurídica da empresa, analisei todos os contratos, toda a parte de distratos, que a gente tinha muito pedido de distrato, era uma situação muito complicada, porque você esperava receber 100, você recebia 30 e ainda tinha que pagar um pedaço de volta para o cliente. Então eu comecei a fazer toda essa reestruturação da carteira de recebíveis, coloquei a empresa de volta num caminho. Aí em 2019 nós passamos por uma cisão, que meu pai tinha um outro sócio e saiu da empresa, e nesse momento eu trouxe uma nova oportunidade para o meu pai. Falei, olha, agora o senhor decide, ou segue a vida com o que você já fez, ou a partir de agora, eu refaço a estrutura da empresa para a gente criar uma nova dinâmica profissional, porque eu quero crescer. Ele deu a oportunidade, me transformei em CEO, a gente criou de fato aí o Grupo Imper, né? Imperial e transformou em Grupo Imper. E de 2019 para cá, nós crescemos mais de 20 vezes. Isso foi uma coisa muito impactante para nós. É uma empresa que ela cresce com uma velocidade muito forte, mas ela nunca deixou a sua essência humana. Então a gente permanece ali lutando ombro a ombro, braço a braço, fazendo com que as pessoas possam crescer junto conosco, que eu acho que isso é o grande... Meu pai tem um lema que eu acho que é muito forte, que é ele divide para somar, divide para multiplicar. Então nós sempre compartilhamos isso. Isso para nós é quase um mantra. E hoje eu estou nessa posição muito feliz, né? Recentemente fui considerado o jovem empreendedor do ano pelo LEAD, apesar de não ser tão jovem. já tô meio cansado, já cai em tudo sobrancelha. Mas isso é um pouco do reflexo do trabalho que começou quase 9 anos atrás, que até hoje a gente mantém uma luta incessante para conseguir atingir nossos objetivos. Ô Bruno, e cara, uma questão muito importante, né? Essa mudança de carreira, essa transição muito... não precoce, até porque você já tinha uma vasta experiência no direito, mas precoce porque você não conhecia nada sobre o mundo empreendedor. Não. Então, como foi para você essa mudança? Se ela foi muito difícil, como foi? Ô Paulo, eu costumo dizer que você só aprende de 2 maneiras, no amor ou na dor. A minha foi muito na dor.
tá? Apesar de eu gostar muito e estar envolvido no negócio, porque era o negócio da família, que acaba sustentando a todos, eu não sabia lidar. E para te falar muita verdade, eu talvez não tivesse sequer maturidade para assumir a responsabilidade que eu acabei assumindo naquele momento. Mas o mundo do empreendedorismo ele é encantador. E eu até tenho uma passagem bíblica que fala um pouco disso, né? A gente, 90% do tempo, a nossa vida é carregada de problemas. Perfeito. Mas esses 10% que a gente tem, que Deus se mostra ali, a gente sai da nossa cegueira e é o nosso momento de redenção, é o que faz a gente até arrepiar. Faz com que nós conseguimos andar e prosperar e evoluir. Então a vida do empreendedor é mais ou menos essa. Mas esses 10%, que é a parte boa, cara, dá uma energia tão grande para que você continue. Então eu fui aprendendo nesse movimento, ó, me desgastando bastante, tomando muita pancada, tomo muita pancada até hoje. Mas cada ano que passa, Paulo, eu fico melhor. E porque eu também busco ser melhor, né? Então a gente foca muito nessa questão da educação. Eu nunca parei de estudar na minha vida. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre tive muita facilidade e me tornei uma pessoa muito disciplinada, que eu acho que esse é o grande diferencial. Que o talentoso nunca vence o disciplinado. O disciplinado sempre vence, cara, porque ele não para, ele não cansa, ele não abaixa a guarda. Então, para mim, a vida do empreendedor é um pouco disso, né? Eu saí do movimento que eu cuidava muito do problema dos outros como advogado e passei a cuidar muito dos meus problemas empresariais. Mas eu me encantei, me apaixonei, me entusiasmei e eu não vou parar. Eu não vou parar. Acho que esse é a grande força, a grande energia que você aprende a tomar pancada, você cria calo. E o empreendedor ele precisa aprender a tomar uma pancada e ficar em pé, né? E como é que foi para você lidar com a equipe? Porque você é uma pessoa nova, filho do dono, às vezes até gera um desconforto nos liderados. O pessoal fala, pô, chegou de longe, não conhece a empresa e vai tomar conta de tudo. Até hoje eu sofro um pouco com isso, tá? E todos os dias, Paulo, eu tenho que provar que eu sou bom o suficiente para até mais, né? Para estar ali. Acontece que quando eu cheguei na empresa, a empresa tinha poucos funcionários também. Nós tínhamos 13 colaboradores. Hoje nós temos 84 de escritório, mais 100 e tanto de obra. Hoje é até um pouco mais fácil, muito embora eu permaneça tendo de provar para todos que eu tenho condições de liderar esse movimento. Não apenas porque você é filho do dono. Exatamente. Tá. Especialmente por ser filho do dono. Hoje meu pai praticamente saiu dessa operação administrativa, ele fica mais em obra porque ele é engenheiro e eu acabo tocando isso. Então é um pouco mais fácil porque as pessoas que chegaram novas, elas já me pegaram esse movimento. Perfeito. Mas, Paulo, não é fácil. E assim, a responsabilidade é maior porque eu sei que a partir desse trabalho meu, é toda a minha família que está ali. Tudo que a gente construiu, tudo que meu pai construiu. Meu pai é um cara que acordava cedo e dormia tarde, trabalhou muito. Eu dou muito valor, eu honro muito os meus pais, porque eles sempre foram pessoas que batalharam e conquistaram muitas coisas sem recurso, mas que tiveram sempre a cabeça no lugar, nunca perderam a linha e mantiveram um caminho para buscar essa prosperidade, esse resultado, tá? Mas a minha grande inspiração são eles, eu acabo me colocando um pouco nessa posição de filho sempre, porque acima de qualquer coisa, meu pai sempre vai ser meu pai antes de ser meu sócio. Mas tivemos muito problema. Tive muito problema com relação a isso, sim. Até hoje eu faço questão de provar que eu sou bom, porque isso é fundamental para manter uma posição de liderança, né? Porque você precisa inspirar as pessoas, você precisa mostrar que você merece estar ali. E isso talvez, se não fosse filho do dono, fosse algo mais simples. Perfeito. Mas, de qualquer maneira, isso me ajudou. Ô Bruno, uma pergunta assim, né? Pra gente entrar nesse outro tópico aqui, que eu gosto muito de dados, essas coisas todas. Para um pai, né, e para um jovem, aí, principalmente o filho, não o pai, mas para um filho, como você, que no momento o pai não é empreendedor, ele é um cara que trabalha de forma CLT ali e tal, tem a tua, entre aspas, a sua segurança, só que ele não consegue gerar no filho esse desejo também de seguir os caminhos do pai. Qual que é a visão que você tem para esse jovem que quando ele... Tô vendo meu pai nessa labuta, trabalhando o tempo todo, mas eu quero ser diferente. Eu quero entrar nesse mundo do empreendedorismo que esse povo louco fala, e o meu pai não aceita tanto. Então, como unir isso e controlar isso, essas questões emocionais desse jovem, dessa pessoa que está nessa transição também? Não querendo seguir os passos dos pais. Paulo, isso vem muito da vontade da pessoa de assumir riscos na vida, né? Porque empreender é assumir risco.
Você se expõe, você toma dívida, você tem que esperar as coisas acontecerem, você tem que batalhar todo dia, você tem que abrir e fechar seu negócio. E é muito difícil. É muito difícil. O que eu aconselho os jovens sempre façam uma análise da sua vida para os próximos 10 anos ou 5 anos. Tenta colocar um pouquinho mais do ideal de investimento de longo prazo. Porque nós, de uma maneira geral, eu digo nós os brasileiros, a gente não faz muito essa conta do longo prazo, mas é muito importante. Então, no longo prazo, isso vai ser melhor ou pior para mim? Eu vou aprender mais, eu vou me desenvolver mais nessa condição que meu pai tem, que não é errado, pelo amor de Deus, não tem certo, não tem errado. Mas ou eu posso arriscar um pouco mais, tentar desenvolver alguma coisa, apanhar um pouco e talvez ter um pouco mais de resultado, não só financeiro, mas um gosto pessoal por aquilo que eu vou desenvolver, por aquilo que eu vou criar. Eu acho que isso é muito bom. O jovem, ele pode arriscar mais. É muito mais difícil, por exemplo, você pegar uma pessoa que tem uma idade mais avançada, filhos, grandes responsabilidades, muitos boletos, vários boletos para entrar num mundo mais arriscado que o mundo do empreendedorismo. Então, eu dou uma sugestão aos jovens que se arrisquem um pouco mais. Experimentem mais e não fiquem sempre limitados àquilo que você ouviu dizer, porque a experiência do seu pai, da sua mãe, não é a mesma experiência que você tem. O mundo mudou substancialmente. Hoje, Paulo, com exceção das pessoas que têm uma vulnerabilidade muito grande, que nós sabemos que são muitas pessoas no Brasil, basicamente todas as ferramentas estão aqui e ali. Então, a gente tem acesso. O que falta é direcionamento. Perfeito. Tá? Que é basicamente o que você faz. Sim. Que eu acho que isso é o grande... de novo, eu me arrepio porque é o grande benefício. É você conseguir dispor do seu tempo para dar um direcionamento para uma pessoa se desenvolver. Isso é maravilhoso. Isso muda o mundo. Então, a se arriscar mais. Se você puder ser orientado, melhor ainda. Mas hoje todo o ferramentário disso está com a gente. Ele tem acesso, ele consegue entrar na internet e conhecer você, ele pode pesquisar no YouTube, tem inteligência artificial que dá vários modelos de negócio. Então, um mundo que se abriu novo com a internet, com a inteligência artificial. Então, eu acho que vale a pena arriscar. Perfeito. Agora, vai muito do perfil da pessoa. Se a pessoa vai ficar mal, porque, de verdade, é frio na barriga todos os dias. Tem uma frase, eu até lembrei da frase, até anotei aqui, uma frase de um grande empresário que eu acompanho, que ele fala assim, que o empreendedor acorda desempregado todo dia. É isso. Porque, cara, é muita coisa. E acorda com uma conta gigante. Que lá atrás você tem que acertar ela hoje, senão o bicho pega. E você tem que fazer acordos Nossa. com muitas pessoas. Você tem que fazer um acordo com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com você mesmo. E essa questão do acordo hoje eu vejo que é muito importante, porque você cria um ambiente que te favorece. Quando você cria bons acordos com as pessoas que estão ao seu redor. E você muda um pouco do ambiente. Mas o grande negócio é você mudar a si mesmo, antes de mudar o outro, né? Então acho que esse é um ponto muito bacana, viu, Paulo? E a pergunta que não quer calar? Trabalhar com o que gosta, com o que ama, ou trabalhar com o que dá dinheiro? Você pode fazer os dois. Como? Primeiro, experimente. Experimente os caminhos. Você não vai acertar de primeira, a não ser que você tenha muita sorte, mas ordinariamente você nunca acerta de primeira. Você vai errar e o erro faz parte. O fracasso faz parte da vida do empreendedor. O que você não pode é abaixar a guarda, cancelar aquilo, desmontar um ideal porque você fracassou a primeira vez. Cara, 99,9% dos empreendedores de sucesso falharam na sua jornada inicial. E foram ajustando os caminhos para conseguir o sucesso. Então, as grandes falhas, elas geram um benefício de aprendizagem. E aí você cria uma evolução dentro do seu negócio. Então, talvez você comece a trabalhar com algo que você não goste tanto. Mas você vai se ajustando e vai criando um caminho, né? E cá entre nós, né, Paulo? A vida adulta é essa. Não, ou você faz, não tem que querer gostar. Vida adulta é você precisa fazer aquilo que é necessário ser feito. Ponto. Independente da sua vontade inicial. Hoje a gente não pode ser escravo dos nossos desejos, porque isso é muito fácil. Então, eu só quero trabalhar com uma coisa que me dá prazer. Cara, não vai ser assim. O trabalho é duro, muitas vezes ele é desgostoso, não tem nada de prazeroso em 80% do tempo. Mas tem que achar os 20% que vão te dar a energia necessária para você ganhar o seu dinheiro de maneira prazerosa, de alguma maneira. Né? Perfeito.
Brunão, cara, essa pergunta é legal porque entra num tópico que, entre aspas, tá? Eu domino, que é a parte de formação de pessoas. E uma pesquisa feita pela FGV em 2024, foi comprovado que 71,2% das empresas de construção civil, teu ramo, enfrentam dificuldades na contratação de trabalhadores qualificados. Como vocês lidam com esse desafio até hoje, desde quando começou o negócio, tenho certeza? Posso te dizer que não são só os qualificados. Hoje até a mão de obra mais simples do ponto de vista intelectual... Tá desqualificado. Não acha. Não acha. O problema é o seguinte, é assustador a quantidade de oportunidades. Bom, pra você ter uma noção, até o final do ano nós tínhamos 18 vagas abertas na empresa para serem preenchidas. A gente não acha a pessoa, Paulo. Não tem. Caramba. E isso é um problema, por exemplo. Os jovens, eles estão naquele momento de indecisão e muitos não querem nem trabalhar nem estudar. Esse é o pior cenário, não só para a pessoa, mas para a sociedade. Né? Porque, você precisa, assim, é importante que a pessoa trabalhe, gere riqueza, distribua riqueza, mas que ela estude, que ela aprenda. Então, hoje, nós estamos trazendo gente de mais longe para cá. Para poder preencher. Para poder preencher vagas. E estamos fornecendo cursos qualificatórios, estamos incentivando, junto com órgãos de classe, né, com o Sinduscom e outros sindicatos do nosso segmento, por exemplo, uma qualificação para um cara que virar assentador de piso, que não tem mais no mercado, eletricista, que não tem mais no mercado, encanador, que não tem mais, pedreiro, não tem mais. E hoje fala assim, o pedreiro era aquele cara que era uma profissão meio marginalizada, que trabalhava muito e ganhava pouco. Cara, hoje um pedreiro ganha bem demais. Quase R$400 por dia. Então, assim, não é mais como era antes, a mão de obra está ficando escassa e o nosso segmento está sendo muito impactado. Tá? Então, mas tem questões, por exemplo, assim, já ouvi falar, mas o engenheiro hoje não tem emprego. Cara, não é assim não. O engenheiro hoje escolhe onde vai trabalhar. O problema é que ele precisa ser dedicado e ter uma boa formação. Perfeito. Porque senão ele não é nem sequer nem pode ser considerado um engenheiro. Né? Então, o cara precisa ser bem direcionado, ele precisa estudar. Ele necessariamente vai ter que precisar de um certificado muito específico para poder entrar na vaga que está sendo direcionada. E precisa ser bom naquilo que faz, pelo menos ter entusiasmo naquilo que faz, Paulo. Eu acho que isso que se perdeu. O que se perdeu ao longo do processo foi olharmos tanto para as máquinas, criamos coisas absurdamente absurdas e deixamos as pessoas totalmente esquecidas. Isso começa da base, cara. É na base escolar. Hoje eu foco tanto em tirar o celular ao invés de trabalhar com o jovem o celular. Eu esqueço que quando eu limito uma pessoa a fazer alguma coisa, eu lembro muito bem porque eu sempre conto essa história. Quando teve uma prova do ProErd, junto com a minha mãe, da escola, eu ensino Fundamental 2, se eu não me engano. Sexto ou sétimo ano. E aí eu cheguei na minha mãe fazendo faculdade, naquela coisa toda. Eu falei, mãe, eu quero fazer uma prova do ProErd, que era pessoal militar lá. Ela falou assim, mas o que tem essa prova? Eu falei, é uma prova de português lá, e quem ganhar ganha uma medalha. E eu quero participar. Ela falou, não tenho tempo para te ajudar. Eu falei, não, tudo bem, eu vou passar essa prova e vou te mostrar que eu sou bom. E aí, quando eu fui nos meus professores pedir auxílio, não, Paulo, a gente tem que entregar, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo. Ninguém me deu um auxílio para me poder fazer a prova. E eu queria muito fazer a prova. Eu fiz a prova, eu passei, me levei o certificado para minha mãe depois e tal. A gente comemorou e tudo, foi aquelas coisas todas. Mas eu vejo que as pessoas limitam as outras. Por quê? Porque a gente foca muito no que a máquina pode me oferecer, o que eu tenho que vai me causar mais produtividade, e eu esqueço que a mão de obra dessas pessoas, elas vão... A motivação, né, e o direcionamento, aquilo que a gente começou falando, né? Se você não tem um bom direcionamento, é mais difícil, especialmente para o jovem. O jovem não sabe, cara, ele não teve experiência de vida suficiente para procurar um caminho. Às vezes ele não sabe sequer aonde começar essa procura. Então, o papel do orientador, professor, pai, mãe, irmão, qualquer pessoa que tenha essa capacidade de dar um bom direcionamento, ele é fundamental. Isso eu vejo que falta demais, tá? Então, em vários aspectos, inclusive dentro das empresas. Perfeito. Tá? Hoje tem pouco estagiário. Eu trabalhei muito, eu adorava ser estagiário, porque eu aprendia demais. Eu aplicava aquilo que eu aprendia na faculdade, nos escritórios que eu trabalhava. Hoje você vê que o pessoal nem quer fazer estágio mais, cara. É um negócio um pouco esquisito. Meio que obrigatório, só faço porque senão não recebo, senão não tem a certificação, né? Então isso é um pouco triste. As pessoas realmente deixaram de lado a formação das pessoas em si, a formação pessoal, para pensar em outras coisas. Se você pudesse listar hoje 3 características assim de uma pessoa que você se apaixona por ela no mercado de trabalho e fala assim, essa pessoa tem uma vaga garantida na minha empresa, quais seriam essas 3 características? Disciplina.
sem dúvida nenhuma, o cara precisa estar disciplinado para entregar. Eu acho que inteligência emocional é fundamental, porque é pressão. E, cara, um dos grandes problemas que eu fiz essa reflexão essa semana as pessoas elas estão se irritando muito fácil. E aí, quando a pessoa fica irritada, você gera um problema para outra pessoa que não tem. A discussão ela não evolui. Acho que disciplina, a inteligência emocional e a vontade de crescer. Essa aqui a gente não tem como ensinar. Não. Essa pessoa tem que querer. É com ela aí. É com ela. Aí é com ela. É com ela. E também é uma coisa que a gente percebe que falta muito. As pessoas elas estão se acomodando muito rapidamente porque elas não querem enfrentar a dor do crescimento. Mas Paulo. é porque o cenário é favorável. O cenário é favorável. Se a gente for entrar nesse tópico, cara, é muito favorável. É favorável porque eu, mesmo não tendo um recurso, eu não sou contra a pobreza. Eu só odeio ela, cara. Tá certo, você tem que lutar. Eu odeio ela. Porque ela te deixa acomodado a pobreza. Então eu sou um cara que eu tenho pavor dela. E eu sempre vi a minha mãe nesse cenário e ela nunca foi uma pessoa acomodada. Um dia ela falou assim, eu quero fazer faculdade. Nós nem sabia que era faculdade. Ela falou assim, eu quero fazer. E é o seguinte, Paulo hoje, ela se chama de Super Nani, então ela pegava o papelzinho, colocava na geladeira, o Paulo hoje recolhe o lixo, Davi hoje faz almoço. Ela organizou, tudo, né? E ela montou uma estratégia, um plano. E aquilo ali fez ela mudar de vida, cara. Hoje ela é professora há 10 anos. E você vê que, por exemplo, ela partiu dela, né? Não tem, de novo, isso aqui a gente não consegue ensinar. O ponto, Paulo, é que você talvez não precisa ter todas as ferramentas, mas um passo de cada vez você vai adquirindo todo esse ferramental para crescer. E eu acho que está tudo, como eu falei para você, está tudo à nossa disposição. Basta você querer dar o primeiro passo. E talvez você não atinja direto o primeiro objetivo, mas passo a passo você vai alcançar posições melhores na sua vida e vai transformar aquilo que você pode construir, né? Perfeito. Brunão, estamos quase finalizando, mas isso aqui é bacana demais porque a gente vai entrar num tópico interessante que é o terceiro setor, o setor que eu atuo, né, de fato. Já vi você em algumas reuniões também com a Amanda das Valquírias. Nossa, Amanda pessoa é parceiraça. Maravilhosa que faz um estrago, um impacto absurdo. E, cara, uma pesquisa, né, feita mostra que 89% dos consumidores eles acreditam que as empresas elas deveriam apoiar causas sociais. Até porque traz uma visão e um reconhecimento de marca muito maior para o consumidor na hora dele decidir se ele vai contratar o serviço ou comprar o produto ou não. E aumenta também a perspectiva de que, além de eu estar comprando aquele produto ou serviço que aquela empresa vende, eu estou colaborando para a sociedade. Então aumenta esse sentimento de social, sabe, dos próprios consumidores. Hoje, quais são os braços sociais do Grupo Imper, cara? Cara, a gente tem uma atuação muito forte no social e eu juro por tudo quanto é sagrado, não é para aparecer. Perfeito, porque tem algumas empresas que fazem para... Mas eu conversei uma vez sobre isso com a Amanda, sabia? A Amanda falou um negócio assim, Bruno, para nós, no final das contas... pouco importa, beleza, o que importa é o impacto. O cara tá ajudando, tá fazendo, se é isso... É que eu acho que tem uma coisa que é o nosso coração, a nossa consciência. E no fundo, Paulo, tudo se resume ao amor que você tem por aquilo que você faz e a fé espiritual e na esperança de que o que você faz vai gerar alguma coisa boa para alguém. Perfeito. Então, pelo menos isso eu reconheço bastante isso, por exemplo, quando eu faço uma leitura do Novo Testamento, às vezes eu estou nesse momento de buscar alguma palavra ali, eu me vejo com essas duas ideias, fé e amor. Então, nós, no Grupo Imper, sempre observamos a necessidade desse apoio social. Então, desde que meu pai começou, e eu lembro disso, cara, com muito... É uma coisa que me emociona bastante. O meu pai, ele apanhou demais. Ele apanhou demais. Então, durante muitos anos na nossa vida, a gente não tinha nada, assim. A gente brinca que eu fiquei uns 7 anos só comendo carne moída. Era o que tinha em casa, Nossa. Carne moída. E meu pai tentando, batalhando, fazendo, e as coisas não iam, o mercado ruim, Brasil ruim, né? Porque aqui a gente está sempre nesse momento. Pelo amor. E uma vez meu pai, muito pequenininho, fez lá um processo de aprovação do loteamento, aí deu certo. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos comprar máximo de saco de leite que a gente puder. Nós vamos na comunidade mais pobre, carente que a gente conhecer e vamos dar leite para as crianças. E eu fui com meu pai. Cara, eu vi o que é a fome pela primeira vez. Aquilo me impactou de uma maneira tão grande, Paulo, que até hoje influencia as minhas decisões de vida.
Porque eu vi as crianças rasgando o saco de leite na boca e tomando porque estava com fome, cara. Isso é um estado de vulnerabilidade horroroso para um país. Como que a gente quer mudar as coisas na nossa estrutura social se tem gente passando fome? Então, para mim, isso é uma coisa que impacta muito. Eu vivenciei isso vendo na carne, né? Então, a partir desse momento, meu pai sempre teve essa atuação social. Então, a gente ajudava a comunidade de bairro. E depois nós começamos a organizar isso nas associações, na ACD, no Instituto Valquírias, na Favela 3D, que a gente apoiou bastante o Instituto Gerando Falcões. E vários outros. Onde a gente entra em alguma cidade, a gente procura o melhor instituto que ajuda as pessoas. Muito na parte da educação, porque eu acho que a educação ela é transformadora e sem educação você só conduz as consequências e não as causas. A educação muda a causa da pobreza. Eu vejo muito esse lado. Então, é muito impactante para nós e nós sempre faremos. Tá? Para nós, as causas sociais elas fazem parte do nosso princípio humano. Faz parte do nosso DNA. E eu sempre sugiro para qualquer pessoa retribuir aquilo que ela recebe de bom. Porque somos privilegiados de alguma maneira. E quando você retribui o privilégio para a sociedade, você gera um ambiente melhor para todos. Uma vez eu escutei um cara falando assim, você prefere conviver com um vizinho rico ou com um vizinho pobre? O problema não é a riqueza, cara. O problema é que o vizinho rico, no ponto de vista intelectual, de fome, não é riqueza material, ele te gera um crescimento. Então, você mudando tudo que está ao seu redor para que todos cresçam, você gera um crescimento coletivo. Então, para mim, o trabalho social ele tem esse viés. É de fazer uma sociedade melhor, ajudando com que as pessoas possam sair dessa situação de vulnerabilidade, possam ser educadas para um mercado de trabalho, possam buscar o seu caminho através de novas oportunidades. E não é só dar. Não é só dar. A gente dá, óbvio, mas buscar resolver as causas. Perfeito. E a educação, ao meu ver, é o melhor meio para que isso aconteça. Muito bom. Bom, pessoal que está assistindo a gente até agora, quero pedir para você, por favor, né, por gentileza, curte aí o vídeo, comenta, deixa sua mensagem de apoio e caso você tenha alguma pergunta para o Bruno, pode deixar aí, depois nós encaminhamos para ele, Bruno responde. Você não vai fazer um podcast aí, Bruno? Será um prazer. O Bruno enorme, responde só as perguntas, tá? Pra mim é muito bom. Bom, Brunão, estamos finalizando. Eu quero te agradecer por esse bate-papo aqui incrível. Aprendi muito contigo. E acredito que sempre quando... Eu já tinha um podcast antes, eu gosto muito dessa troca. E quando eu sento aqui é mais para aprender. A gente monta as perguntas para a gente não sair do trilho, senão vira um papo de bar. Mas para a gente estar sempre aprendendo, é importante a gente ter esse roteirinho aqui. Mas, cara, muito bom te conhecer mais, entender mais sobre o negócio da sua família, sobre o seu negócio, entender mais também sobre a sua pessoa, né? Um cara casado, com filho, sua outra nenê tá vindo agora, tá né? Chegando, já Como tá é que no ela forninho. chama? Minha filha chama Vitória e a minha nova filha que nascerá, Beatriz. Beatriz. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe muito a tua família, Amém, cara. também. E que o seu negócio possa prosperar em 2025 cada vez mais. Acredito que é um ano de muita colheita, né? Eu tava no final do ano com a minha esposa, a gente sentou, orou e falou, olha, esse ano é um ano de colheita demais, porque a vida ela é assim, ela é de plantio e de colheitas. Então, acho que tudo que nós fizemos ao longo desse tempo foi plantio. Agora está na hora de nós colhermos. E essa troca aqui ela é fundamental. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Paulo. É uma grande oportunidade. Deixar um pouco das mensagens para os jovens que estão buscando um caminho. Eu posso deixar uma mensagem aqui. Não deixem de estudar. Em hipótese alguma, estudem. Sejam apaixonados pelo aprendizado, porque isso transforma as pessoas, transforma a sua família, vai transformar o seu futuro. Não deixem de estudar por nada. Balela essa história de que não precisa estudar. Precisa estudar. Um eterno aprendiz, né? Precisa aprender o tempo inteiro. Aprender a ser uma pessoa melhor, aprender a ter paciência, aprender a tomar pancada, aprender as disciplinas, as ferramentas que vão fazer você se desenvolver. E é muito disso que você faz. Então, para mim, um motivo de grande orgulho, uma grande honra estar aqui, compartilhando brevemente um pouco da história. E conte comigo o que vocês precisarem, porque o trabalho que você exerce é maravilhoso, é transformador. E precisamos de mais Paulos. Amém, amém. Obrigado. Estão nascendo outros Paulos aí, Deus pessoas quiser. boas, se Deus quiser. Bom, Bruno, só pra gente encerrar aqui, a gente tem uma pergunta final, tá? Se você pudesse dar um conselho pro Bruno, lá de 15, 16 anos atrás, tá? Quando você tinha aquela idade de jovem, que gostava de uma baguncinha, não tinha preocupação nenhuma, qual que seria o conselho que você daria pro Bruno?
Essa é uma pergunta extremamente difícil, filosófica. Eu diria ao Bruno, arrisque mais. Arrisque mais. E tenha paciência. Virtude, hein? Porque eu aprendi, depois que a minha filha nasceu, só depois que a minha filha nasceu, a importância de ser paciencioso e não ser imediatista. Então, essa colheita que você disse, ela acontecerá. Porque quem faz o bem, colhe o bem. E eu tento fazer o bem o tempo todo. Mas eu fui muito impaciente na minha vida e isso me trouxe uma desinteligência emocional. E hoje eu luto para me tornar uma pessoa melhor do ponto de vista emocional. Então, se eu pudesse dar essa orientação ao Bruno de 16 anos, arrisca mais, tenha um pouco mais de paciência, porque você arriscar achando que vai ter o resultado imediato, não vai ter. Então, arrisca mais, tenha paciência, pense, respire e siga em frente. Eu perdi muitas oportunidades de ser uma pessoa melhor por conta disso. Então, eu oriento as pessoas e eu quero passar isso para as minhas filhas. Né? Fazer o bem, arrisque, tenha paciência. Vai colher. Perfeito. Obrigado. Vai colher. Obrigado, viu? Eu quem agradeço. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, cara, que bate-papo incrível. Que honra receber o Bruno aqui. Que Deus abençoe vocês. Fiquem ligados que na próxima quarta-feira nós temos mais um episódio. E já sabem, né? Você pode criar o impossível. Segue nós aí.